Olá pessoal, hoje estarei fazendo um tutorial do Megamorphics. Bom, o Megamorphics é um puzzle que começou recentemente a ser produzido pela Moio e já está disponível em algumas lojas brasileiras, e antigamente ele era apenas produzido pelo Typhoon, então ele era um handmod. Bom, pelo nome, eu acho que vocês já podem ter percebido que ele é muito similar com o Mastermorphics. De certa maneira, ele é o mesmo shape mod, porém aplicado num 4x4 ao invés de um 3x3. Se ele é um 4x4, você pode esperar também que ele vai ter muitas coisas semelhantes a um 4x4 Supercube. E de fato ele tem coisas dos dois puzzles, porém tem algumas outras coisas que vão além disso, certo? Bom, então esse tutorial eu vou estar separando ele em duas partes. A primeira eu vou estar mostrando como realizar a redução e como resolver as duas primeiras camadas. E na segunda parte eu vou estar mostrando como resolver a última camada, que vai envolver duas paridades, certo? Uma já é conhecida e a outra é uma paridade específica desse puzzle, né? Ele acontece em alguns outros shape mods de um 4x4, mas eu vou estar mostrando como que ela se apresenta nesse puzzle, ok? Bom, antes de embaralhar ele, eu vou mostrar apenas o que são cada uma dessas peças aqui. Bom, se você olhar ele aqui de cima, você pode ver que ele tem cortes assim e cortes assim, ou seja, as camadas elas estão nessas posições aqui, certo? Logo, isso daqui vai ser no centro, são as peças do centro. Essas aqui são as peças do edge. E esses aqui são os corners. Então os corners eles vão ter sempre 3 cores, ou serão essas peças pequenininhas aqui no meio, ok? E os centros eles podem se apresentar dessas duas maneiras, né? Essas peças com duas cores, que são um pouco mais elevadas, e essas peças de cores únicas, né? E os edges sempre vão ser compostos de duas cores, duas peças de mesma cor. Que são essas duas peças aqui, ok? Bom, então vamos embaralhar ele. Bom, então para começar a redução, nós vamos seguir os mesmos passos de uma resolução de um 4x4 normal. Então nós vamos começar primeiro com o centro, depois resolver o centro oposto e depois os demais centros. Bom, como que nós vamos fazer isto nesse puzzle? Primeiro nós vamos escolher qualquer uma peça de duas cores, certo? Neste caso aqui eu vou escolher essa daqui, porque ela já tem outra peça de uma cor conectada a ela de maneira correta, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o azul com vermelho e vermelho aqui. A próxima peça que vai estar aqui também vai ser uma peça azul e vermelha de duas cores de centro, certo? Conectada com uma peça azul. Então, esta seria esta peça aqui. Só precisamos achar um centro azul para juntar com ela. Bom, vou usar esse centro aqui. Então, se o azul está nessa peça aqui, preciso girar ele aqui, para quando eu trouxer aquele centro, ele se juntar corretamente. Então, eu posso juntar com aquele centro ali, com essa barra que tinha formado aqui. Então, aqui eu tenho como se fossem duas barras de um 4x4 normal. Então, posso formar o centro. Agora, para criar o centro oposto, ele vai ser composto, na verdade, das duas cores que não estão neste centro aqui. Então, se você ver num Mastermorphics comum, se você olhar este centro aqui, ele vai ter azul e vermelho. Se você olhar o centro oposto, vai ser verde e amarelo, ok? Então, aqui como tem o azul e vermelho, o centro oposto vai ser verde e amarelo. Bom, aqui eu já tenho um verde e amarelo aqui, porém ele não está conectado corretamente com nenhuma peça, né? Então posso colocar, por exemplo, esse amarelo aqui. Então vou jogar ele aqui nessa posição, junto para formar a barra, coloco ela nessa posição e volto aqui para guardar o que eu tinha feito aqui, certo? Agora eu vou procurar outra peça que tenha amarelo e verde, vai ser essa daqui, e agora juntar com o verde, né? Porque antes eu tinha juntado com o amarelo. Então o verde, eu vou usar esse verde aqui, então vou deixar o verde apontado para essa direção. O verde ele vai ter que se conectar aqui, então tenho que colocar este verde aqui. Desço aqui do centro, formando a barra, e agora eu jogo para cima, certo? Então eu deixo ali alinhado com a barra que eu já tenho lá em cima, né? Eu vou, na verdade, trocar com essa daqui. Então desço essa barra aqui, troco e subo, formando o centro oposto.
Agora eu vou deixar eles no lado direito e esquerdo, né? E começar a trabalhar nos centros aqui no meio. Bom, o primeiro centro ele pode ser qualquer um, né? Então vou utilizar aqui o azul e verde, aqui ele já tem uma parte pronta, né? Aqui. E agora eu preciso conectar, fazer a outra barra aqui, né? Que vai ser a azul com verde, com a extensão em verde, né? Que vai ser essa peça aqui. Como o verde está aqui, a peça de centro, né, de cor verde, vai ter que estar aqui. Vou utilizar essa daqui. Coloco aqui, subo. Alinho aqui com aquela outra peça, outra barra, e forma um centro. Bom, agora, como que você vai definir qual que vai ser este centro aqui ou este centro aqui? Se você já tiver decorado o color scheme do teu puzzle, é fácil, você pode ir de cabeça, né? Agora, se você quiser ver na hora qual centro você tem que fazer, que é o que eu normalmente faço, você pode colocar duas peças, dois centros aqui que você já fez, alinhar eles com as mesmas cores e ver qual corner deveria estar naquela posição. Por exemplo, aqui eu tenho o azul e o verde, aqui eu tenho o verde, então vou alinhar ele aqui, certo? Então tá o verde aqui e verde aqui, no mesmo formato aqui, né? Agora, se eu fosse colocar um corner aqui, ele teria azul, verde e amarelo no sentido horário, certo? Então, azul, verde e amarelo. O corner que estaria nessa posição seria esse daqui. Só que ele tem, no sentido horário, azul, amarelo, verde. Não azul, verde e amarelo. Como que eu corrijo isso? Giro esse daqui para baixo e giro esse daqui assim. Okay? Então agora, se você ver aqui, ele tem azul, amarelo e verde no sentido horário. Então, azul, amarelo e verde. Então agora ele está na orientação correta, estes centros aqui. Então agora, se você ver aqui, o próximo centro que vai ter que estar aqui vai ser o azul e amarelo, né? Porque o amarelo está aqui, o azul está aqui, então aqui vai ter que ser azul e amarelo. Bom, então aqui eu já tenho uma peça azul e amarela, certo? Aqui eu tenho um amarelo, então o que eu vou fazer aqui vai ser pescar aquela peça, né? Utilizando esse amarelo aqui. Então se eu deixar o amarelo aqui, nessa posição, quando eu subo, vou alinhar ele, formando a barra, faço um e desço, ok? Então vou colocar ele aqui no lado esquerdo. Agora eu preciso juntar o amarelo com o azul pela peça azul. Então vai ser essa daqui, né? Eu já tenho ele alinhado aqui, este azul com este azul aqui. Então só jogo lá pra cima, faço um e volto, ok? Então agora eu vou ter que trocar com essas duas peças aqui, né? Então jogo pra cima, coloco e volto, formando este centro aqui. Então aqui, se eu deixar eles nessa posição aqui, você vai ver que já formou corretamente esse centro azul, essa parte do amarelo e essa parte do verde. Bom, agora o próximo centro que vai ser aqui em cima vai ser o amarelo e o vermelho, né? Que o verde está aqui nessa posição. Então o amarelo com o vermelho vai estar aqui. Eu já tenho aqui uma parte pronta dele, então só vou descer essa barra vermelho com amarelo para cá. Então desci ela. Aqui eu já acabei formando esta outra barra, né? Então coloco ela aqui na lateral, vou trocar com essa daqui, certo? E coloco ela aqui, ok? Bom, aqui a construção é basicamente como você faz um 4x4, apenas tomando cuidado para sempre estar alinhado corretamente as peças, né? Bom, agora aqui a gente chegou no último centro, né? Agora como que você vai girar essas peças para formar o último centro, né? Bom, aqui eu tenho essa peça, essa barra aqui já está pronta. Agora eu só preciso trocar essas duas aqui, certo? Bom, como que eu faço para trocar essas aqui? Eu uso a
permutação T, do 3x3 mesmo. Porém, eu troco todos os movimentos de R para R wide, ou seja, ao invés de mover só a camada R, eu vou estar sempre movendo duas camadas, certo? Então, é esse algoritmo aqui. Ele vai trocar sempre essas duas peças. E assim eu consigo resolver este último centro aqui. Então, você pode ver que, deixando ele alinhado aqui, eu vou ter todos os centros já corretos, certo? E se eu colocar um corner desse de 3 peças em alguma dessas posições, por exemplo, aqui eu tenho amarelo, vermelho e azul. Então, se eu colocar ele ali na posição, ele vai estar correto, né? Então, foi por isso que eu vi aquela questão, né, do anti-horário ou do anti-horário, a sequência das cores, ok? Bom, aqui eu já tenho a redução dos centros pronta, que é, de certa maneira, a parte mais complicada da redução desse puzzle, ok? E agora eu preciso reduzir os edges, certo? Então, eu vou primeiro corrigir 4, jogar aqui na camada de cima, depois 4, jogar na outra camada, e depois utilizar dois slots aqui para ficar corrigindo o resto deles. Então, bom, aqui eu vejo que eu já tenho um edge correto aqui, então vou deixar ele aqui em cima. Já tenho esse amarelo correto, então vou tirar ele daqui. Okay? E agora eu vou começar a juntar as peças, né? Bom, aqui eu vejo que tenho esse vermelho grande, então preciso de um vermelho pequeno para juntar. Como aqui eu tenho dois, eu tenho este pequeno aqui, vou colocar ele aqui do lado. Faço um slice para juntar e jogo para a camada de cima, ok? Se você não tiver muita confiança ainda em fazer esse movimento com os slides, eu recomendo que você sempre volte depois para corrigir os centros, em toda a troca que você fizer. Depois, com o tempo, você se acostuma e dá para pular isso, né? Mas nesse começo eu recomendo fazer isso, ok? Bom, aqui eu tenho um verde grande, né? Então preciso juntar com um verde pequeno. Então o verde grande está embaixo, então eu tenho que colocar o verde pequeno em cima. Então vou colocar ele aqui. Junto ele. E agora eu vou colocar aqui, nesse slot, um edge que esteja incorreto. Por exemplo, este daqui. Pego, vou voltar ao slice. E agora eu tenho esses 4 edges aqui prontos, né? Então eu vou deixar eles embaixo. Começar a trabalhar na última camada. Bom, aqui eu posso juntar novamente um vermelho grande com um vermelho pequeno. Então vou colocar vermelho pequeno aqui nessa camada. Okay? Junto com o vermelho grande. E troco ele aqui, né? Coloco ele para cima. E daí eu volto. Bom, aqui eu vi que já tenho eu tenho esse amarelo pequeno aqui atrás e esse amarelo grande aqui embaixo. Então eles já estão prontos para parear as duas peças. Então só girar aqui 2 vezes. Troco com o que não está pronto em cima e volto. Okay? E agora preciso, por exemplo, usar esse verde pequeno e colocar com esse verde grande. Então junto eles, troco com uma que seja incorreta e volto. Bom, agora eu já tenho, né, ainda falta um aqui em cima. Bom, eu tenho essa peça aqui pronta, então só vou trocar. Ok, bom, agora eu já tenho 4 em cima e 4 embaixo, correto? Certo? E agora o que eu faço normalmente é colocar 2 corretos nessa camada aqui do meio. Então eu vou colocar, por exemplo, esse daqui e esse daqui. E agora eu deixo os 2 slots incorretos na minha frente aqui.
e começo a parear os edges aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um amarelo pequeno e um amarelo grande aqui. Então, vou colocar ele aqui. Eu junto eles e troco a peça e volto. Bom, aqui eu já acabei fazendo este daqui e agora ficou só esses dois últimos, certo? Bom, aqui qual que vai ser a regra? Você vai colocar sempre os dois da mesma cor em cima, certo? Aqui, um aqui e o outro aqui. Caso eles sejam todos da mesma cor, você vai ter sempre dois grandes aqui, dois pequenos aqui, né? Ou vice-versa. Então não vai importar a ordem que você colocar a peça aqui. Nesse caso aqui, como são cores diferentes, você vai colocar sempre a mesma cor em cima. Então vou colocar a mesma cor aqui em cima. Agora o que eu faço é juntar essa peça com essa peça aqui, certo? De modo que se eu retirar esse par daqui e colocar ele invertido, na hora que eu volto, o vermelho vai estar em cima, ele vai juntar com esse vermelho aqui. Então coloco aqui, jogo na camada de cima e insiro ele invertido. E agora só volto o slice. E a redução está pronta. Bom, agora tendo a redução para um Master Morphics, né, terminada, agora a gente vai montar as duas primeiras camadas, ok? Bom, para fazer isso eu normalmente faço uma semicruz, que seria uma cruz com 3 peças, estando correto com o centro. Daí eu uso o último slot para corrigir todos os centros, e daí insiro a última peça da cruz com aquele centro também correto. Então, por exemplo, aqui eu já vou aproveitar esse centro aqui, que já tem um vermelho correto, né? Então agora eu preciso começar a inserir peças em volta para começar a fazer cruz, né? Bom, eu tenho esse azul aqui, então vou juntar ele aqui. Veja que se eu juntar ele dessa maneira aqui, ele vai estar correto. Então, é dessa maneira que ele tem que ficar. Não pode ficar como se fosse, por exemplo, este azul aqui. Bom, eu tenho este outro azul aqui, certo? Você pode ver que a ponta grande dele está aqui. Então, a hora que eu girar 180 graus, ele vai bater com essas aqui, certo? E daí eu tenho esta semi-cruz pronta, né? Uma cruz com 3 peças. E correto com o centro. Agora eu preciso corrigir os centros, né, em volta. Então, a posição que essa cruz vai ficar vai ser sempre onde estão essas duas cores, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o centro azul aqui e centro com azul aqui. Então, os dois azuis vão estar aqui. E agora eu preciso ver como que eu preciso girar essas peças. Bom, essa aqui está correta. Essa aqui eu tenho que girar 180 graus. E essa daqui também 180 graus. Então, para isso que eu vou utilizar esse slot vazio. Vou jogar ele aqui para cima, giro 2 vezes. Jogo ele para cá, giro 2 vezes. Agora eu volto a cruz no lugar. Com isso, vou ter girado os dois centros e permanecido com essa parte da cruz correta. Bom, agora a última peça vai ser essa vermelha aqui. Aqui você pode ver que o centro está incorreto em relação a esse, então tem que girar ele assim. Então vou colocar um vermelho aqui nessa posição. Então para isso eu vou girar 2 vezes, deixando ele aqui em cima. E vejo se encaixa um vermelho. Bom, nesse caso aqui, o vermelho não se encaixou. Caso ele tivesse encaixado, era só girar 180 graus e colocar ele na cruz. Como ele está incorreto, eu vou colocar ele para cá, né? Faço um anti-horário, F, R', F, R. Insiro ele aqui. Então, como se fosse meio que uma parte do sledgehammer, né? Para juntar com o centro. Bom, tendo a cruz pronta, agora eu começo a fazer os pares, né? Eu normalmente faço os pares que tem o corner pequeno primeiro. Então, por exemplo, esse corner azul aqui vai se juntar com esses dois azuis e entrar nesse slot. Então, aqui eu vou apenas fazer um F2L, né? Então, alinho eles para um pesca. E junto esse corner com este, formando esse aqui como seria um par, né? Corner com edge. Junto, coloco aqui embaixo. E agora o vermelho. O vermelho está aqui dentro, né? Tem que juntar ele com essas duas peças aqui. Então vou colocar ele aqui, junto, coloco para cima. E agora,
só inserir ele no slot. Okay. Bom, agora para as últimas peças, os últimos pares, né? Vou, por exemplo, aqui ele vai ser o azul, vermelho e verde. Então é essa peça aqui. E o par que vai para cima, vai entrar junto, é o verde. Então vai ser um desses dois aqui, né? Então eu vou utilizar esse daqui. Então é como se ele tivesse o... Vamos ver aqui. É como se ele tivesse para ser inserido assim, o corner, mas o edge ele está orientado incorreto, né? Então eu vou fazer isso daqui, giro 2 vezes, coloco para cá. Bom, aqui eu ia juntar esse daqui com este edge, mas acabei que já estava correto aqui. Então aqui vai ser só inserir ele aqui embaixo, ok? Bom, agora o último corner vai ser o vermelho, azul e amarelo, que é este daqui, e ele vai se juntar com o amarelo, né? Então, eu posso fazer isso daqui. Não. Eu tenho que juntar com esse amarelo aqui, né? Então, que ele já está numa orientação mais fácil. Então, faço isso, junto os dois pares e insiro lá. Então, inseri aqui. Bom, essa parte é idêntica como você faria num Master Morphics, certo? Então aqui você já teria como se fosse o puzzle reduzido, um Mega Morphics reduzido ao Master Morphics e com as duas primeiras camadas resolvidas. No próximo vídeo eu vou estar mostrando como resolver a última camada, que envolve duas paridades, né? Uma que já é conhecida de todo mundo que resolve em 4x4 e a outra que ela é um pouquinho mais complicada. Então eu vou também estar mostrando como eu desenvolvi os algoritmos para corrigir ela. E não vai ser apenas aplicar o algoritmo, você vai ter que pensar um pouco para aplicar a cada caso no teu puzzle, né? Ele vai ser bem similar, mas com algumas pequenas alterações, ok? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.